Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. Pessoal, o Alexandre Porto respondeu ao meu vídeo onde eu provei que ele não leu a Crítica da Razão Pura. Veja aí o comentário dele. Ele diz que só porque ele fez uma pergunta, eu acho que ele deveria ter memorizado o livro todo, e que ele mesmo deixa claro que não concorda com muitas coisas que o Kant disse, e que em nenhum momento ele disse que o Kant era ateu, mas que ele não deixava espaço para a fé na epistemologia. Pessoal, eu já esperava essa resposta dele, e foi por isso que eu printei a mensagem que eu deixei embaixo daquele comentário lá. Quando ele me perguntou qual a página, eu fiz a pergunta: você se refere a todas as coisas que eu descrevi? Porque eu sabia que se eu fizesse um vídeo para mostrar que ele desconhecia essas páginas da Crítica da Razão Pura, ele iria me dizer que, na verdade, ele só queria saber de uma coisa. Só que ele não me respondeu, né? E aí, o que a gente pode entender? Na verdade, ele não conhecia nenhuma das afirmações que eu fiz, só que ele não quis falar ali na hora, né? Se fosse assim, ele poderia muito bem ter me perguntado em qual página Kant disse essa frase específica. Ou então ele poderia ter respondido a minha pergunta. Não, Rafael, eu não estou falando de tudo não, eu estou falando só de uma frase. E ele poderia ter apontado qual era a parte. Mas como ele ficou quieto, é óbvio que ele não sabia do que estava falando, como eu disse na descrição daquele vídeo. O Alexandre Porto simplesmente não sabe o que Kant ensinou na essência. Ele só pegou algumas partes e fez uma filosofia anti-kantiana, na verdade, né? E com respeito ao fato de Kant não deixar espaço para a fé na epistemologia, sim, René Descartes também não deixava espaço para a fé. Ele tinha uma epistemologia racionalista, porém não era antirreligiosa, né? Kierkegaard tinha uma epistemologia fundada na fé, realmente, mas a maioria dos filósofos não tinham a fé como fundamento do seu sistema. Eles buscavam se basear nos raciocínios a partir das percepções sensoriais ou nos raciocínios sobre as próprias condições da realidade. No primeiro caso, eles eram empiristas, no segundo, racionalistas, né? E o Kant disse que tentou fazer uma junção dos dois, mas na verdade ele só mostrou um empirismo com vestes racionalistas, no autêntico cavalo de Troia, como eu já disse para o Porto. Se você pega ali o primeiro parágrafo da Crítica da Razão Pura, e você compara com o Berkeley, quando ele começou o seu tratado sobre os princípios do entendimento humano, aliás, é um livro de apenas 47 páginas, viu, pessoal? Você pode pular as 9 primeiras, porque a essência do livro começa na 9ª página. E ali, quando ele começa a construir o sistema dele propriamente dito, ele começa de forma quase idêntica àquela que Kant faria depois, né? Por que Berkeley é empirista e Kant não é? Não tem justificativa, na verdade. O fato é que aquilo que o Kant fez foi apenas isso. Ele pegou o princípio de que a gente conhece as coisas a partir daquilo que nós captamos sensivelmente, só que ele buscou ali encontrar uma estrutura por trás disso, uma estrutura que seria inexperienciável sensivelmente, e as pessoas acharam que por isso ele era um racionalista. Mas na verdade não, ele era apenas um empirista mais requintado. É irrelevante que a epistemologia de Kant não deixe espaço para a fé, porque René Descartes era religioso assim como Kant e também não tinha uma epistemologia com espaço para a fé, mas ele deixava o espaço para a fé com relação a tópicos não filosóficos, ou seja, para as verdades religiosas. Descartes admitia o conceito de revelação, mas ele não dependia disso para fazer a sua filosofia. Portanto, o ponto do Porto é totalmente irrelevante para isso, porque ele só poderia invocar Kant contra Paulo Cogos se Kant combatesse a religião ou não deixasse espaço algum para a fé na vida do filósofo, o que sabemos que não é real. E o Porto também disse, por último, que ele não é um racionalista pré-kantiano preso em tautologias. Será que ele acha que Descartes estava preso em tautologia, por exemplo? O francês partia de um princípio auto-evidente, que era sua existência enquanto ser pensante, e depois lhe estendia isso para notar que ele tinha também uma ideia muito clara de um ser perfeito. Ora, a ideia do ser perfeito é totalmente distinta da ideia do ser pensante. Nós vemos aí uma progressão de pensamento. E depois Descartes procura provar a existência desse ser perfeito fora da sua mente, e conclui que esse ser conserva o mundo ao seu redor, criando-o continuamente, de modo que as coisas que ele percebe pelos sentidos, em geral, são confiáveis e correspondem a objetos fora da própria percepção dele. Ele diz que as coisas são materiais, e que nós podemos conhecer as coisas por uma análise rigorosa sob o crivo da razão. Cadê a tautologia aí, Porto? E ele diz que ele parte de raciocínios que são sintéticos a priori, né? Os conceitos dele não são meramente tautológicos por esse motivo. Eu não vejo uma defesa sólida do Porto nesse ponto, porque o fato é que ele começa raciocinando por princípios axiomáticos, de uma forma ou de outra, e o Kant condena isso.
Nada do que eu falei naquele vídeo cai diante desse argumento do Porto. Porque quando ele começa a raciocinar sobre o conceito de argumento, sobre o conceito de proposição e outros, ele está partindo de definições. Um conceito sintético a priori é aquele que não depende da experiência, mas que também não é inegável. Ele é algo que se pretende universal porque extravasa o campo da experiência. Mas nós não podemos ter uma certeza apodítica, como disse Kant, ou seja, uma certeza dedutiva da sua validade, como é o caso, por exemplo, do princípio de causa e efeito. Ele diz respeito à experiência, mas ele é a priori, porque nós não temos como comprová-lo pela própria experiência, nós o pressupomos. E ao mesmo tempo ele é sintético, porque ele liga coisas que no campo da experiência poderiam muito bem estar separadas. A gente imagina uma lei por trás dos próprios fenômenos que os unifica e que determina que um se seguirá ao outro. Mas nós nunca vemos isso na prática. E esse princípio configura como que uma ligação prévia na própria mente do sujeito para que ele possa conhecer as coisas. Eu não vejo isso no artigo do Porto, não. Eu vejo mais ele seguindo o método de Descartes ou de Spinoza, como eu falei. Eu vou deixar o link aí para vocês das deduções e você mesmo pode conferir. Tudo bem? Até a próxima.